Não existe forma mais eficaz para você vencer na vida do que pela verdade. É melhor você ter pouco com a verdade do que você adquirir muito com a mentira. A verdade que liberta, João 8,32. Então, se você andar pelo caminho do engano, você vai sofrer consequência trágica. É o que está acontecendo com muitas pessoas no mundo. Milionários, pessoas que enriquecem ilicitamente, não têm a paz de Deus, porque tudo que você faz errado não tem a aprovação de Deus. Então você deve ter cuidado com isso. As pessoas me dizem assim, como orar? Eu não sei o que o Senhor diz, orar em espírito. É como orar em espírito. Veja, Jesus disse lá em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer, por que ele disse em espírito e em verdade? Porque muitos adoram, mas não em verdade. Então é preciso entender que tem que ser em espírito e em verdade. Provérbio 20:27 diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus, pelo qual Deus esquadrinha todos os seus sentidos. Então, a palavra de Deus, ela recarrega seu espírito. Seu espírito parece ser a bateria de Deus para que seu corpo todo seja iluminado pelo seu espírito, que está tendo relacionamento com Deus a depois de Jesus Cristo. Quando Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele faz com que você se relacione de novo com Deus, ativando sua aliança com Deus, quebrada, lá no Jardim do Éden, por Satanás. A promessa de Deus se cumpre em Cristo, de trazer aliança de novo entre ele e a sua criatura e o homem. Então você precisa entender a verdade e viver a verdade. Adquira uma vida com Deus pela verdade. Não tente caminho do meio, nem cortar caminho, nem abandonar a verdade. Tem evangelho por aí que está esquecendo-se da verdade. Por exemplo, Romanos 8 diz, nenhuma condenação há, o versículo 1, para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já tem Bíblia aí que só vem que os que estão em Cristo Jesus. Esquece que é preciso andar em Espírito. Entendeu? Versículo 5 desse mesmo capítulo, Paulo diz que os que são carnais se inclinam para as coisas da carne, mas os espirituais para as coisas do Espírito. Aos Gálatas ele diz, andei em Espírito e não cumprirei a cobiça da carne. Gálatas 5:16. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês estão em briga, em pé de confusão e sem paz, porque vocês estão andando segundo a carne, não segundo o Espírito. Então, quando você entende que a oração que Deus quer é o espiritual, é o seu espírito, aí você vai começar a prosperar com Deus e andar com Deus como Noé andou. Hoje Deus anda com você através do seu espírito, relacionando-se com você. Adoração é o estilo de vida. Não é aquele momento, aquele louvor que as pessoas cantam, ou seja, o que você pode pensar por aí, que muitos chamam de adoração. Não, adoração é um estilo de vida. É andar com Deus. Então eu estou ensinando as coisas espiritual. E se você aprender a andar com Deus, você vai ouvir Deus falar com você. Então a sua oração se tornará fervorosa no Espírito. Isso não quer dizer que você é pecado orar, mas o perigo de orar na carne é que você vai falar coisas que Deus não gosta de ouvir. Porque a carne, ela sempre vai falar coisas erradas, no sentido natural. Então, o que eu faço? Eu sinto que as minhas palavras não são corretas, porque eu já tenho conhecimento de Deus. E é por isso que é importante, Oséias diz 4:6, que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Tendo conhecimento de Deus, eu me ponho de joelho e só começo a orar quando eu percebo que eu estou orando no Espírito. E aí minhas palavras agradam a Deus. Porque elas são. Por isso que a oração espiritual é uma oração cara, porque ela tem resposta. Então, quando as pessoas dizem assim, eu não sei o que é orar no Espírito, então é uma coisa séria. Você precisa aprender isso. Porque o seu espírito é o que se comunica com Deus. Seu homem interior, seu espírito fala dos seus sentidos internos, não do seu sentido natural, que é o sentido do homem, do velho homem, do Adão. Toda oração natural é feita pelo homem velho, a velha natureza. Paulo disse que é para você se despojar da velha natureza. E agora você é o templo do Espírito Santo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora você vive pela graça, Romanos capítulo 8. Você agora é gerado de Deus. Cristo
gerou nova criatura dentro de você para se comunicar com Deus. Essa criatura está dentro de você, foi gerada em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Quando você aceita Jesus, você passa a ter uma nova vida. E ali você vai crescendo na graça e no entendimento. Por isso que é importante demais você crescer no conhecimento da palavra, que é a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Vou sempre citar isso. Então você vai crescer na mente de Cristo, ou seja, conhecendo as coisas de Deus através de sua palavra, se movimentando na direção do Espírito. Paulo diz aos Romanos 8 e 14. Porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, quando você é dirigido pelo Espírito de Deus, você também tem a graça de Deus, você tem o poder de Deus, você tem a unção de Deus. Você tem o favor da lei de Deus, porque o favor de Deus está no seu espírito, ou seja, no Espírito de Deus. E é Ele que conhece as coisas de Deus. E Ele vai funcionar na sua vida como Eliezer funcionou na vida de Rebeca. Aí você já sabe, estou sendo objetivo. O que Eliezer lê a história, ele tinha presente, tinha tudo. Isso significa que quem anda com Deus e anda no Espírito vai receber as coisas de Deus. Entretanto, esses presentes hoje podem ser cura divina, milagre, até mesmo uma prosperidade proveniente de Deus. Há muitas coisas de Deus no Espírito. Todas as coisas, aliás, de Deus estão no seu Espírito. Por isso que você tem que precisa entender isso. E ser dirigido pelo Espírito é a melhor forma de você viver nesse mundo cheio de tanta contravenção. E viver debaixo da orientação do Espírito de Deus. Fazendo o que Deus manda você fazer pelo Espírito, agindo, suas atitudes, suas reações de ação diversas. Qualquer mudança, qualquer negócio. Consultar a Deus. Por isso que você deve estar no Espírito de Deus para que você... Paulo diz aos Gálatas, repito isso, quantas vezes for necessário, no capítulo 5 e o versículo 16. Andais em espírito e não cumprirei a cobiça da carne. Em outras palavras, ele está dizendo, por isso que vocês estão em briga e confusão. Por causa disso. Por isso que vocês não fazem. O que vocês sabem que é certo, vocês não conseguem fazer por causa da carne. Dos sentidos carnais. Quando fala da carne, ele fala dos sentidos do velho Adão. Ou seja, você está em Cristo, você aceitou Jesus, mas você não está vivendo segundo o Espírito. Romanos 8 e o 1. Não está sendo guiado pelo Espírito. Versículo 14 do Romano 8. Então ele está dizendo, é isso que está acontecendo com vocês. Então vocês precisam fazer o que então? Romanos 12. Consagração. Ele não disse isso para os Gálatas. Eu estou falando aqui para você. É claro que ele falou isso para os romanos. Mas sabemos que a mente do Paulo estava em todo lugar. Seu entendimento espiritual. Certamente era isso que ele estava dizendo para os Gálatas. Entre numa consagração para que vocês possam andar segundo o Espírito. E não existe outra forma. Você deve dar tempo para Deus. Eu tenho falado muito que essa geração não dá tempo para Deus. Todo homem de Deus dava tempo para Deus. Suas prioridades eram Deus. Vivia na terra, mas como cidadão dos céus. Hebreus 11 chama eles de heróis da fé. E eram os que Paulo disse que a terra não era digna de que eles andassem sobre ela. Pense nisso. Então, não fique tentando tapar o sol com a peneira, por favor, não entenda mal o meu falar, é um despertar, para que você não continue a vida, a pendura, ouvindo o evangelho facilitado, e aí você acaba caindo no engano e perdendo todo o seu tempo na caminhada. Então, lembre-se disso. Volte-se para o seu compromisso com Deus, ative-se no reino do Espírito, ative seu espírito para que você possa andar na verdade que liberta. Deus o abençoe, pense nisso.